As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam me ouvindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à BPI pela organização de mais um encontro científico das comissões de estudo. É uma semana de intenso aprendizado. Agradecer também aos nossos palestrantes e a todos que estão presentes nesse painel. O tema de hoje é sobre marcas de alto renome. Atualmente existem 174 marcas inseridas no banco de dados do INPI. Então, quando decidimos falar sobre esse assunto para os associados, sabíamos que não poderia ser um tema acadêmico, porque certamente a maioria já conhece o procedimento relativo ao requerimento, ao exame e à concessão desse status pelo INPI. Entretanto, nem todos devem ter marcas de alto renome sob sua responsabilidade e a vivência de um procedimento de alto renome junto ao INPI. Então, o objetivo desse painel é levar a todos vocês a percepção do titular da marca, do cliente, expondo suas dificuldades e principalmente as vantagens provenientes do reconhecimento do alto renome de uma marca, bem como os planos, estratégias projetadas ao longo dos 10 anos da sua proteção. Para falar desse assunto, contamos com a participação da doutora Érica Scapa, do Dr. Vitor Sampaio e do Dr. Gabriel Goianes de Andrade. Já vou fazer as devidas apresentações para a gente depois não interromper o debate. A Érica é advogada graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com LLM em Direito Corporativo pelo IBMEC e pós-graduação em Direito e Economia pelo SEDES. Sua trajetória de mais de 18 anos no mercado corporativo, a Érica atualmente desempenha suas funções na Whirlpool, empresa detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, fornecendo suporte jurídico especializado para as áreas de marketing, venda e e-commerce, ao mesmo tempo que supervisiona a gestão e proteção das marcas. Além disso, ela oferece consultoria abrangente em questões relacionadas à propriedade intelectual e direito da concorrência. Já o Vitor, ele tem especialização em Direito Empresarial pela PUC de São Paulo e MBA em Liderança e Gestão Estratégica de Pessoas da FGV também de São Paulo,
atua como gerente jurídico da Whirlpool, desempenhando o papel de business partner das áreas core da empresa, com foco maior em marketing, propriedade intelectual, inovação e novos negócios. Já o Gabriel, ele é advogado formado em Direito e pós-graduado em Direito Privado Patrimonial, ambos pela PUC do Rio, com 14 anos de experiência e atuação em grandes escritórios de advocacia, tendo atuado de forma contenciosa e consultiva nas áreas de direito civil, empresarial, regulatório, ambiental e contratual. E desde 2022, ele atua como gerente jurídico de contencioso do Clube de Regatas do Flamengo. Érica e Vitor, vamos começar? Depois a gente passa a palavra para o Gabriel. Nesse primeiro momento, conta para a gente como é a estrutura do jurídico na Whirlpool, se existe uma área especializada em propriedade intelectual, ou se realmente todos atuam de uma forma em relação a todas as áreas que são objeto do trabalho de vocês. Prazer, Clarissa. Obrigada pelo convite. A BPI também. Eu estou na Whirlpool há mais ou menos 7 anos e 6 meses, quase 8 anos. E a gente já passou por várias reestruturações de área, e no momento a área, a gente tem um profissional dedicado à propriedade intelectual, que trabalha na nossa área. A área fica sob minha gestão, com o apoio do Vitor, e a gente trabalha não só com propriedade intelectual, mas também com todo o atendimento à área de marketing, né, concorrencial e vendas, porque eu acho que são áreas que são muito conexas, né? Quando a gente fala muito de marketing, a gente fala de marcas. Quando a gente fala de marketing, a gente fala de concorrencial e de vendas. Então, a gente estruturou o jurídico de forma que essas áreas ficassem unidas, atendendo toda a empresa. Além disso, a gente também atua atendendo a área de regulatório para alguns assuntos, que a gente também acha que tem uma correlação em determinados temas. Então, assim, é uma área muito generalista, né? Mas tem profissionais dedicados somente à propriedade intelectual, sim, que tem um cuidado para patentes e marcas, apesar de que a patentes é um pouco mais descentralizado, fica muito mais na mão da área de engenharia. A gente dá um suporte jurídico, mas eles ficam muito mais com a gestão das patentes, os depósitos e tal. A área de marcas não, ela é muito ligada ao departamento jurídico, e a gente trabalha muito com a área de marketing nesse sentido. Eu ia te perguntar isso, se existe aí a sinergia, então, entre o grupo de marcas, né, com o marketing, né? Porque normalmente, quando não existe essa sinergia, ocorrem os conflitos. Sim, sim. A gente tem um trabalho constante com a pessoa que é o head de marcas, e a gente tem diversas marcas. A gente não só tem a Brastemp como a Consul, mas a gente tem KitchenAid, a gente tem Syncerator, são outras marcas que a gente cuida também. Legal, é isso mesmo. E me diz uma coisa, existe, a empresa obviamente dá uma importância muito grande à área de propriedade intelectual, e existe um orçamento voltado para propriedade intelectual? Vocês têm um budget anual, semestral? Sim. A gente tem um budget para gestão de marcas, e a gente tem um budget para brand protection. A gente estruturou um programa de brand protection nos últimos 5 anos. Ele foi ganhando uma força muito grande, e agora a gente tem um budget específico para essa área de brand protection, que é o Vitor que toca, junto com a Laís, que trabalha junto com a gente nessa parte que a gente chama de projeto Fifi. É Fifi porque é um fofoqueiro, fica olhando todos os mercados, o que está acontecendo, busca nas mídias sociais, a gente chama de projeto Fifi. Só quem é velho lembra da personagem de novela, mas é esse o projeto. Pode ser chamado, obviamente, de brand protection, muito mais corporativo, muito mais inglês, tem um anglicismo nisso, né? Mas a gente chama de projeto Fifi dentro de casa. E está funcionando. Então, funciona super, funciona super. A Fifi fica realmente em cima de todo mundo que está usando nossa marca de forma errada. A gente busca, e aí o Vitor vai ter muito mais assunto para falar sobre esse tema, tá? Não quero entrar na seara dele aqui.
Com certeza. E sobre o autorrenome em si? Sim, o autorrenome, vamos lá. Eu estou na Whirlpool desde 2016. O autorrenome foi requerido em 2014 e Mas o obtido. autorrenome foi requerido simultaneamente de Sim, ambas as marcas? as duas marcas, a gente fez o mesmo processo. Inclusive, quando a gente fez o pedido das duas marcas, foi feita uma pesquisa abrangente a nível nacional, com mais de 1.000 entrevistados, perguntando sobre as duas marcas. Nós nos aproveitamos do material das duas marcas, obviamente, a parte de mercado, de marketing é separado, né? Cada marca tem a sua documentação, mas a parte de pesquisa feita pelo, acho que é o Instituto Ipsos na época, fez essa pesquisa em 2015. E isso foi um desejo da empresa, Da né? empresa. Conseguir Foi esse um desejo status. da Então, empresa, sim. os advogados de marcas daí de vocês, né, de dentro da empresa, que lidam diretamente com o mercado, com infrações, eles viram que a marca de alto renome poderia beneficiar a empresa, o negócio de vocês. Sim, sim. Na ocasião, assim, em 2014, quem cuidava da parte de propriedade intelectual ficava localizado no sul do país, eram uns advogados que ficavam por ali. Já esse time já mudou muito, essas pessoas já não estão na companhia, mas deixaram esse legado muito bacana para a gente. Em 2017 houve essa concessão e foi feito um trabalho de obtenção de documentação muito antiga de todas as empresas, tanto da Brastemp quanto da Consul, e também, obviamente, de documentação mais recente para poder justificar que não só ela tem um legado, uma reputação, mas também ela é ainda top of mind, ainda está na cabeça dos consumidores do Brasil, né? Então, você falou que em 2017 foi obtido esse reconhecimento junto ao NPI, assim que até 2027 vocês estão com essa proteção. Exatamente. Vocês já estão pensando em Já. requerer novamente isso, já estão para isso, juntando documentos. Sim, exatamente. No final do ano passado, eu comecei a montar o dossiê que a gente vai ter que começar a trabalhar para 2027. Eu acho que em 2023, 2024 já é um bom momento para ter bastante material para você conseguir ter um projeto robusto em 2027. Mas eu acho que o mais importante é que a empresa se mantenha relevante, né? Eu acho que o mais importante é que, durante esse tempo inteiro, o papel da Brastemp e da Consul é se manter na mente dos consumidores, de forma, né, com uma reputação boa, com produtos de qualidade, para que a gente possa ter muita facilidade na hora da renovação desse alto renome, né? Ou seja, o alto renome para vocês em 2017 foi um divisor de águas. Foi no momento que a gente bateu no peito e falou assim: nós realmente somos marcas reconhecidas no Brasil e de forma unânime, né? Então é um Brasil que é gigantesco, de tamanho continental, que não é só o nosso mundo aqui do Sudeste, né? E que a gente realmente tem essas duas marcas na cabeça dos consumidores. E o mais interessante, eu acho que a Brastemp é uma marca muito mais fácil sob o ponto de vista de distintividade, se a gente for comparar com a Consul, que é uma marca que tem um nome que pode ser um pouco mais diluído, mas a Consul, apesar de ter outras marcas registradas no NPI na época, ela tem tanta relevância no mercado de eletrodoméstico que ela extrapola esse conhecimento. Então, toda pessoa que fala de Consul já pensa na geladeira, já pensa no produto que está em casa. Então, é muito interessante isso, da gente ter essa proteção para a Consul, né? E são marcas que estão no Brasil há mais de 80 anos, 70 anos, né? Começaram há muito tempo aqui. Então, aí a outra pergunta que eu faço para você é em relação ao fato de vocês já estarem providenciando documentos já para o próximo requerimento. Sim. E em relação ao marketing, em relação a vocês manterem realmente a marca na mente do consumidor, as duas marcas, vocês manterem ela na mídia, propaganda extensiva, existe também um orçamento específico para essa parte de marketing? Com certeza. Sim, a área... E todas as medidas que vocês tomam são voltadas, assim, agora, nesse momento, já vislumbrando
mais uma década de alto renome? Vocês já estão fazendo isso de uma forma pensada? Tem uma estratégia para isso? Clarissa, assim, a gente mantém a relevância da marca não pensando no alto renome, mas pensando na empresa em si, nos consumidores, no impacto que a gente tem. O alto renome, eu acho que é uma consequência do trabalho que é feito pelo marketing, né? Então, assim, não é o alto renome, eu quero me manter como alto renome. Na verdade, eu quero me manter como uma empresa forte De e ter qualidade. de qualidade, é isso. E o marketing, com certeza, é uma área da empresa que está sempre pensando em inovação. A gente recentemente teve um rebranding da Brastemp, não sei se vocês acompanharam, mas a Brastemp fez um rebranding recente também, que talvez o Vitor possa abordar um pouco mais também, que ele trabalhou bastante. A gente, apesar de ter o alto renome, a gente fez a proteção de várias marcas mistas e marcas figurativas dessa jornada, né, ao consumidor que a gente criou. E a Consul, por exemplo, na época da pandemia, não sei se vocês se recordam, mas eles fizeram bons trabalhos, chamaram o Paulo Gustavo como, né, uma pessoa maravilhosa, que foi o nosso cabeça na época da pandemia, ele ficou muito forte com a Consul. A Mônica Martelli trabalhou também com a Brastemp naquela época. Eu acho que a Consul e a Brastemp são marcas que estão sempre buscando profissionais que consigam ser relacionados à marca, que possam trazer, mostrar ao público a relevância, a reputação, o quanto é importante trabalhar com gente legal, né? Então, eu acho que São pessoas que já têm uma identidade muito grande com o público, né? Uma aproximação muito grande, e aí vocês fazem essa conexão com os produtos e com a marca que realmente garante o sucesso da empresa, né? Sim, e a Brastemp, assim, tem um jargão que não é uma Brastemp, eu acho que é impossível, né? Ele é perpetuado, né? Gerações após gerações, como uma marca de qualidade, e você fala, mas isso não é uma Brastemp, né? Então, isso é muito legal também da nossa marca. Aplica na sua vida, né? De uma forma geral. Exatamente. E a Consul bem pensado, a praticidade, está sempre também buscando essa posição de marca para os consumidores, né? Não, muito legal isso. Mas fala aí. Isso, desculpa, eu já ia te interromper, André. Eu estava aqui já no bate-papo. Não, mas está ótimo. Primeiro, só como eu não me apresentei aqui, queria dar bem boa tarde, aí, quase boa noite para todo mundo, agradecer aos palestrantes, agradecer à BPI pela organização. Acho que o papo estava ótimo, por isso eu não quis interromper muito, mas eu queria voltar só rapidinho num ponto que você tratou, Érica, de orçamento, que a gente vê que cada vez mais hoje as equipes jurídicas internas são pressionadas, né? Tanto em termos de tamanho, em termos principalmente de retorno de investimento, e às vezes a gente tem clientes que ficam na dúvida, será que vale a pena o investimento? Quer dizer, eu já tenho bem ou mal a minha rede de proteção, e eu queria só reforçar um pouco do ponto de vista aí de vocês, como é que primeiro se justifica internamente esse investimento, porque a gente sabe que as taxas são altas, né? O processo de pesquisa é caro, não é uma coisa trivial. Então, como é que se justifica? E, no segundo momento, qual o retorno? Quer dizer, qual o impacto que vocês sentiram e que, né, obviamente, até pela intenção de vocês de continuar o processo, que eu acho que faz total sentido, né? A gente tem três, enfim, marcas aqui que não tem nem o que discutir, né? Não precisaria, a gente falou até antes, não precisaria nem de selo nenhum para a gente saber que elas são marcas de alto renome. Mas, enfim, tem, obviamente, o processo. Então, eu queria perguntar para você em relação a esse processo de convencimento, primeiro, e segundo, qual o impacto que isso se apresenta para vocês no dia a dia? André, eu acho interessante você ter falado, porque realmente a gente teve que teve um convencimento dentro de casa, não com relação à manutenção de marcas, porque obviamente é óbvio, né? Você tem que ter uma manutenção da sua marca, mas a questão do brand protection, realmente, você ter um orçamento só para isso, onde está o meu retorno, como eu vejo esse retorno, é difícil você criar um retorno de investimento em cima daquilo que eu derrubo, né? Cara, quanto que vale eu derrubar uma infração, né? Isso é o mais difícil que a gente tem. A gente tenta, né? A gente imagina o quanto valeria aquele produto, faz o cálculo e tal, e faz a derrubada. E a gente tem diversas derrubadas, e quase todas sempre relacionadas
ao uso do copyright ou da marca, sempre o uso indevido. E o que foi a maior justificativa dentro de casa é que, primeiro, eu acho que a Whirlpool é uma empresa que tem uma cultura de compliance muito grande. Então, quando você tem uma cultura de compliance muito grande, você tem uma cultura de reputação muito grande. E quando a gente fala que se você não protege a sua marca, você tem um dano à sua reputação, você tem uma maior aderência do time que cuida de dinheiro com relação a isso. Então, no momento que eu chego para você e falar, olha, desculpa, é chato eu ficar reclamando com o cara que cria lá uma lojinha chamada João da Brastemp, eu sei que é chato, mas assim, se eu não fizer esse tipo de enforcement, eu começo a ter um problema, né, com a nossa marca. A gente tem uma questão também com as assistências técnicas não autorizadas, né? Muita assistência técnica dizendo que o que conserta a Brastemp e não conserta a Brastemp, ou até pode consertar, mas eu não reconheço essa assistência técnica como uma assistência técnica de qualidade, entende? Então, assim, esse tipo de risco que eu posso trazer ao consumidor é muito fácil para o time convencer, porque é um risco de produto, quem é essa pessoa que está usando essa marca e está dizendo que pode consertar em nosso nome. Eu acho que não foi muito difícil o convencimento, quando a gente deu esses exemplos de pessoas de assistências técnicas, de sorteios falsos, usando sites criados completamente com o nosso copyright, dizendo que vendia produto pela metade do preço. Então, assim, esse tipo de proteção a reputação, porque tem uma proteção no final ao consumidor, que a gente chama o consumidor de The Boss, que é nosso chefe, é o nosso consumidor, a gente consegue estruturar isso dentro de casa, esse dinheirinho, para conseguir proteger. E o André, autorrenove... se eu puder adicionar um ponto, eu acho que... Claro. Perdão, Clarissa, só para Não, não não, não, perder não, o não. gancho, Pode falar, o gancho claro. da Érica. Obrigado. Tem uma questão, André, que é muito interessante, que é o fato da gente garantir que o projeto e o que a gente tem feito não saia do radar da companhia. Então, se a gente simplesmente ganha um orçamento anos atrás, né, que é o exemplo que a Erika trouxe, e a gente não garante que isso está nos holofotes, em algum momento eles vão questionar aquela linha dentro do resultado da companhia. Então, quando a gente tem, por exemplo, algum caso de dano ao consumidor, caso de fraude, por exemplo, que é o que a Erika acabou de mencionar, a gente combatendo essa prática irregular, a gente também dá visão para o business. Olha, esse consumidor é um consumidor que estava tendo uma má experiência com a nossa marca, mesmo não sendo uma iniciativa da Whirlpool, obviamente, mas a Whirlpool proativamente garantiu que isso não fosse acontecer. E a gente mostra números, a gente mostra quanto que a gente traz de combate se converteria em dinheiros, caso a gente fosse escolhido pelo consumidor para adquirir nossos produtos. Então, a gente tenta trazer formas para que o business veja a gente não como um custo no fim da tabela deles, mas que eles vejam o jurídico como, olha, beleza, até tem um custo aqui, e nem sempre, a depender da situação, pode não ser tão baixo, mas a gente vê um retorno, a gente vê que eles estão tirando do mercado terceiros que estão pegando carona na nossa marca, eles estão garantindo que o consumidor tenha uma experiência legal com a nossa marca, e a gente também usa todos esses elementos do jeito que a Erika antecipou. A gente vai guardando essas informações e a gente usa o autorrenome como um argumento para combate ao uso irregular da marca. A gente usa isso para o dossiê que ela diz que a gente está montando e realmente tem bastante material que a gente já tem recolhido. Então, assim, no final do dia, é uma opinião pessoal, mas eu acho que eu devo estar acompanhado de todo mundo. Se a gente não mostra em números, em valores, fica muito fácil da gente ser questionado com relação ao valor do projeto. Então, assim, garantir que a gente esteja nos holofotes e que o número em valores esteja na cabeça dos executivos, eu acho que é o ponto-chave para a gente garantir a permanência do projeto e garantir que ele seja visto como algo relevante. Com certeza, aí acaba passando de custo a investimento, porque vocês evitam com que a empresa tenha prejuízos, inclusive, né? Exatamente, Clarissa. E a forma como a gente comunica é muito interessante. A gente traz um visual diferente, um one-page. Vocês não vão achar juridiquês nas nossas comunicações, é bastante visual. Então, a gente também garantiu que a forma como a gente mostra para os executivos seja uma forma que eles estejam habituados. Porque se a gente mostra naquele conceito jurídico do passado, talvez a gente não conseguisse a aderência deles, a compreensão do que a gente está tentando vender como
como departamento para a companhia. Sem dúvida. Essa parte de imagem, realmente, integridade da marca é muito importante, né? Porque é algo que se deteriora ao longo do tempo. Quando você vê, é uma situação que já aconteceu, né? Então, a diligência constante é muito importante. Eu queria só, um outro tópico que eu acho que sempre é um ponto de discussão com os clientes, né? Quando eles estão com esse debate, né? Vamos seguir com o reconhecimento de alto renome ou não? Eu queria entender se vocês viram um benefício em relação à estratégia tanto administrativa no NPI, quer dizer, ficou mais fácil ou talvez até mais eficiente combater quem deposita, né, marcas que são infratoras ou que sejam reproduções ou imitações, enfim. E também no judiciário, se o alto renome chegou a ser um diferencial, ou se tem algum case aí que vocês achem legal dividir aqui com o pessoal. Vitor, você quer falar um pouco? Eu acho que algumas coisas já vêm de ofício do NPI, sabe? Eles já olham, já sabem que tem polidência, não dá, não pode, é Brastemp ou Consul, né? Mas a gente ainda enfrenta alguns casos em que a gente tem um radical de uma palavra com Brás, ou a gente tem um cônsul alguma coisa, e aí a gente o NPI pergunta, né, o que a gente acha, ou a gente vai, até mesmo o escritório faz o monitoramento dessas marcas e a gente recebe para fazer oposição. A gente tem sido bem chato, sabe, André? A gente não tem deixado nada passar. Para passar, tem que ser uma coisa assim, nossa, nunca vão associar as nossas marcas a essa classe, sabe? A esse setor. Mas a gente costuma ser bem chatinho, sim. É um cônsul para serviços consulares, por exemplo, que aí não tem como fugir, né? Exatamente. Mas, assim, a gente nem tem visto isso, tá? A gente viu, acho que cônsul recentemente para alguma coisa de serviços financeiros, uma coisa nesse sentido. E Temp, como tem muita empresa de eletrodoméstico, de ar-condicionado, a gente também tem brigado com os Temps que aparecem por aí também. A gente está bem chato com isso. Vocês estão utilizando realmente o direito que vocês têm durante 10 anos, né? Então, Exatamente. realmente, é o momento de vocês evitarem uma diluição da marca, né? Exatamente. E até em discussões internacionais, quando a gente vai para a WIPO, por exemplo, para discutir alguma questão envolvendo os domínios, esse é um argumento que a gente não deixa de usar, porque além da gente ter uma jurisprudência administrativa internacional que reconhece o nosso direito à marca, ele também ratifica o que a gente tem como alto renome. Então, esse é mais um exemplo do que a gente usa, o alto renome como argumento e a decisão da WIPO como base para a minha renovação daqui a 3 anos. Então, a gente tenta retroalimentar o sistema para não perder esse investimento, né? Não perder, para a gente melhor direcionar nossos esforços da forma que a gente está expondo aqui para vocês. Então, as coisas vão se conectando e apesar de ser uma consequência, o autorrenome, que é o que a Erika comentou, e realmente faz sentido, o nosso objetivo é ser relevante, estarmos bem posicionados, o autorrenome não deixa de ser uma arma que a gente não deve, não poderia descartar. Então, a gente deixa ali sempre ao nosso alcance para que a gente possa fazer uso desse argumento também. E vocês... Fala aí. Só com relação a contencioso, que o André perguntou, a gente não tem nada no contencioso com relação às nossas marcas, nenhum questionamento. E com relação aos processos relacionados são mais relacionados ao Whirlpool, né? São processos que não envolvem as marcas, né? Claro, as marcas são parte da empresa, né? Mas a gente não tem questões marcárias dentro do contencioso, né? E vocês têm alguma, assim, um feeling de que o alto renome dessas duas marcas foi um motivador para desencorajar algumas infrações que poderiam chegar, eventualmente, à esfera judicial? Porque vocês mandam uma notificação, vocês entram em contato e logo ali vocês já conseguem resolver
qualquer Sim, conflito, eventual sim. conflito, e aí evita, então, que A vocês deem gente, eu acho que espaço teve além. que entrar com uma ação só com relação à assistência técnica, que se recusava a retirar um cartaz. Não me recordo de ter entrado com mais nenhuma ação. Todas as questões foram resolvidas de forma extrajudicial. O Vitor também resolveu algumas coisas na UAIPO com relação a questões digitais, mas a gente realmente tem tido muito êxito. E assim, a gente tem muita resistência, quem trabalha com digital, com relação aos hosts, né? Então, todas essas empresas que trabalham com digital, mas não é um problema meu, não tenho nada a ver com isso, vocês que se resolvam e tal, ele criou e tal. Mas a gente tem ainda casos, por exemplo, de empresas que a gente bota a petição ali e não tem nem discussão, a gente derruba a página na hora, assim, porque tem uma questão de alto renome, né? Então, é uma empresa que tem um alto renome. Então, não adianta, vou brigar com a Apple, vou brigar com a Whirlpool, vou brigar com o Flamengo. Não dá, né, gente? Vou derrubar essa página aqui que eles estão dizendo que não existe, né? Então, isso é bacana, Clarissa, porque a gente tem uma resistência de alguns hosts de sites, de mídias sociais, eu não quero citar os nomes, mas a gente tem essa briguinha, não tem nada a ver, você se vira, mas às vezes o alto renome traz essa segurança para a gente de conseguir derrubar esses infratores, tá? Ele realmente tem uma força coercitiva no momento que vocês vislumbram uma resistência do terceiro ou de um host. Sim. E a gente é combativo, tá? A gente entra até no LinkedIn do presidente da empresa atrás dele para ele derrubar. Se ninguém me responde, a gente já fez isso. A gente já fez isso. Fazem muito bem. E se funciona, né? Tem que ser feito mesmo. Funciona. Realmente, não, é uma iniciativa, uma forma que vocês encontraram aí de realmente combater qualquer uso indevido à marca de vocês. Uma outra questão, por curiosidade, vocês entendem que no Brasil atualmente alguma outra marca da empresa seria suscetível de reconhecimento de alto renome? Ou nesse momento vocês ainda acham que Eu acho que a KitchenAid é uma marca que poderia ser, mas requer realmente uma pesquisa muito mais séria, mais abrangente, porque eu tenho uma visão muito sudeste da marca, né? Então, para mim, que vivo, né, entre Rio e São Paulo, obviamente é uma marca muito conhecida. Aquela, os né, números devem mostrar, né? a marca tridimensional ela é muito conhecida, né? A batedeira em si ela é muito conhecida. Agora, a marca KitchenAid, eu não sei se ela tem uma abrangência nacional a esse ponto, tá? Como tem Consul e Brastemp. Mas é uma marca que eu gostaria de pensar e estudar com a empresa, se eles têm interesse ou não. Só que, assim, é uma marca de propriedade estrangeira, né? Da Whirlpool Corporation, não é da Whirlpool SA, e é uma coisa que tem que ser estudada dentro da empresa, realmente. Mas ela está ali como a terceira forte. Eu acho que é uma marca muito forte, muito conhecida, várias pessoas conhecem, mas a gente tem poucas infrações com relação a essa marca. Talvez justamente por isso, né? Porque eu acho que Brastemp e Consul são marcas de alto renome, né? Então, os registros que vocês têm para a KitchenAid no Brasil são suficientes para combater o tipo de infração que ela sofre no nosso país. Com certeza. Esse é um ponto. Sim. Realmente, que nesse momento não valeria, então, um investimento. Que teria que ser não só um em marketing, como em toda a questão dos documentos, da pesquisa. Isso que eu ia falar, não é um investimento só de taxa, né? É um investimento de esforço de documentação e pesquisa, né? É um investimento caro, né? E, Vitor, o que mais você poderia acrescentar sobre a parte de brand protection dessas duas marcas? Algum caso que você gostaria de dividir com a gente, que você acha interessante até para os associados ficarem sabendo e, eventualmente, contarem aos seus clientes? Olha, eu acho que tem um gancho, obrigado pela pergunta, viu, Clarissa? E eu acho que tem um ponto muito interessante do pessoal, estou vendo até comentário aqui no chat sobre a questão do custo do projeto. Custo nunca é bem visto pelo executivo, a não ser que você mostre o quanto isso é relevante, né? Então, tem um convencimento aí que não pode ser perdido de vista.
Mas o que eu ia comentar aqui, eu acho que é um ótimo gancho. Eu não sei quais dos colegas são advogados corporativos ou de escritórios que estão participando da conversa, mas a proximidade da área de propriedade intelectual com a pessoa responsável por atender as áreas de negócio. Quando a gente tem essas cadeiras meio que, pelo menos conversando, no nosso caso a gente tem essa cadeira que está centralizada, isso ajuda muito, mas em estruturas que isso não é centralizado, que tem uma pessoa no legal responsável por business e a outra por IP, é muito importante garantir que não exista essa barreira, porque uma área consegue acrescentar muito à outra quando elas estão conectadas. Então, é muito importante para a gente, por exemplo, eu atendo os negócios no dia a dia e também fico responsável por IP. Eu consigo fazer essa ponte e eu consigo, em cada reunião, mostrar para a área de negócio a relevância que tem o que eu estou fazendo em IP. E são coisas que, se fosse na temperatura normal, numa estrutura segmentada, eu provavelmente não teria esse insumo para compartilhar com o business. E como eu estou dentro dessa estrutura, eu consigo garantir que o business tem visão. E aí, no dia a dia, a gente constrói essa boa imagem do que a gente faz em brand protection e no que a gente faz em IP de uma forma geral. Então, uma dica que eu daria para os colegas que estão assistindo a gente é considerar essa proximidade cada vez maior, e que deve ser mesmo, de IP com business, para que a gente consiga manter a relevância de IP dentro da companhia, não só no momento, olha, tive uma ideia, preciso registrar algo novo. Ótimo, esse já é o business as usual. Mas o que mais a IP consegue agregar ao business? É isso que a gente tem feito e, honestamente, a gente tem colocado bastante energia aí para garantir que a gente esteja sempre, é, pelo menos na memória do business. Eu não quero ser a prioridade do business, porque senão tem alguma coisa errada, né? Eles precisam focar em vendas, eles precisam focar em outras coisas. Mas eu gosto da ideia da gente ter sempre aquele espacinho na cabeça deles, no sentido, ó, mas tem aquele projeto, o tal do Fifi, toda hora vem o pessoal lá do jurídico, aquele one page que é até bonitinho, tenho minhas dúvidas, mas está me mostrando que tem valor agregado, está mostrando que tem casos impactantes que estão sendo combatidos. Então, eu acho que essa é uma dica muito interessante que vale a pena compartilhar, porque ela tem funcionado na prática para nós. E você podia contar, muito boa essa sua informação, eu acho que ela é importante até para a gente, né? Para nós, como advogados de escritório, para a gente incorporar isso na nossa cabeça, no nosso dia a dia, e a gente aconselhar os nossos clientes nessa linha mesmo, porque isso facilita muito mais, né, a comunicação entre vocês e a implementação de novas ideias, de uma forma responsável e consciente, né? E Sem dúvida, efetiva. Clarice, sem Efetiva. dúvida. E tem um ponto, perdão, eu te interrompi, Não, vai não, lá. não, não, não. Pode falar, pode falar. Eu ia comentar que a questão do timing é interessante também nessa equação, porque muitas vezes o business vai correndo com os projetos e vai implementando, ele tem o deadline, ele quer trazer para o mercado, e nem sempre ele lembra que, poxa, tem uma questão de IP aqui no meio de tudo. Agora, quando a gente tem um jurídico mais próximo, um business partner que quer fazer parte dessa discussão, e ele tem essa vivência também em IP, ele consegue plugar a ideia e falar, poxa, a gente tem um ponto aqui para ser discutido. E não vou dizer sempre, mas algumas vezes, muitas vezes, existe essa situação. Olha, tem uma questão de IP, vocês consideraram? Aí a gente já vê o body language mudar um pouquinho, a pessoa vai murchando um pouquinho na cadeira, você fala, ok, depois da reunião vamos bater um papo, e aí a gente dá um passinho para trás e ajuda também desse lado de IP, não só do lado de business. Então a questão do timing também é interessante quando a gente tem esse desenho, esse formato. Isso aí vem com o tempo, né? E é muito suor, viu, Clarice? Não é fácil. A construção desse E vínculo não deve ser fácil, realmente. não é, obviamente, né, o business quer focar no que eles são bons e muito bons, inclusive. Então, eles querem fazer números, eles querem focar no rebranding, que a Erika comentou, um case super interessante de posicionamento de marca. Para quem tiver interesse, uma parte dessa campanha, tem no YouTube um vídeo muito legal que é Porta da Geladeira. Quem tiver interesse em pesquisar, é locucionado pelo Celton Mello. É um material muito bacana, uma vinculação emocional com o consumidor. Eles querem olhar para isso. Então, quando a gente traz a questão do jurídico, quando a gente levanta a mão, nem sempre é um sorriso que a gente recebe de resposta. Mas quando a gente traz o resultado final, aí realmente o pessoal começa a ver o valor. Quando a gente protege nosso produto novo, nossa identidade visual de um terceiro que está tentando pegar carona, eles começam a sorrir.
e a gente começa a mostrar, ó, é por isso que eu falo com você, para a gente poder ter esse resultado aqui. Então é uma construção, mas assim, que nunca pode deixar de acontecer. É um momento que a gente deixa para lá e a gente depois tem que correr atrás de tudo que a gente construiu, porque é um trabalhinho de formiguinha mesmo. É isso aí. E sobre o projeto Fifi, você teria como rapidamente falar sobre ele, como que é o dia a dia de vocês, como que é a prática? É uma equipe grande que trabalha unicamente nessa parte de brand protection, exclusiva, né? Dentro do grupo de IP, vocês têm esse setor específico e como seria a forma, né? O dia a dia deles? Qual é a atuação deles dentro da empresa? Tá justo, Clarice. A gente não tem uma pessoa 100% focada no Fifi, mas tem uma coisa muito interessante do Fifi, que é uma outra dica que tem que ser considerada para quem quer implementar esse tipo de projeto, que é a multidisciplinariedade do projeto. A gente tem muitas áreas compondo esse projeto. E aí a gente garante que a gente consegue validações internas para, ó, esse fulano aqui que está usando a nossa marca deveria estar usando mesmo? É assim? Não é? Podemos questionar o uso? Não podemos, realmente é um uso devido. Então a gente tem várias áreas integrando esse projeto, mas dentro de casa, no Legal, a gente não tem uma pessoa dedicada ao projeto, mas a gente tem um focal point. Então, a gente tem uma pessoa focada no dia a dia dessa atividade. Eu também conduzo. Ano passado, no segundo semestre, a gente teve um momento muito importante de reestruturação do projeto, dos bastidores, as reuniões periódicas, as formas de reporte, as atas de reunião. Então, a gente teve um trabalho muito grande nesse sentido, mas a gente não tem uma pessoa 100% dedicada ao FIFI. Mas, como a Erika comentou, a gente tem sim uma pessoa mais direcionada para a IP, que trata tanto do FIFI quanto de outras questões. Agora, o FIFI não chegaria onde está se não fosse outras áreas compondo o FIFI. Isso, sem sombra de dúvidas. A gente tem vários pilares lá dentro para garantir que as áreas consigam validar os casos, trazer os casos, discutir os casos. E aí, quando a gente reporta o FIFI da forma que eu comentei, dando números, dando resultados, a gente também reconhece o trabalho que essas áreas fizeram, porque a gente não faz isso sozinho. A gente conduz o projeto, mas é uma co-condução. Nós somos os principais responsáveis, mas tem muita gente ajudando a gente a entregar esse resultado. Muito Eu dei legal. uma volta, mas eu sinto que eu te respondi, Clarice. Se não Respondeu, respondi, eu não, sinto muito. respondeu de uma forma bem detalhada e bem clara. Não, é isso mesmo. E, bom, André, tem alguma pergunta aí mais, alguma dúvida? Não, acho que ficou bem claro, acho que bastante importantes as dicas, né? Porque é isso, a gente está tanto vislumbrando aqui colegas que trabalham em empresas, mas associados também que são de escritórios, né? Então, acho que a gente, como escritório, ajudar para que essa conexão, essa parceria entre um negócio e a área jurídica, o PI, enfim, ela aconteça, acho que tem que ser o nosso lema do lado de cá, né? Quer dizer, facilitar, ser um facilitador dessa conexão e com muita sede, não só sede por resultado, mas demonstração prática de resultado, né? Eu acho que todo mundo hoje dentro dessas estruturas, ela quer ver, como a Érica comentou e o Vitor, quer ver o resultado prático, né? Você tem que chegar com dados ali, uma explicação muito etérea ou muito genérica, provavelmente não vai convencer um board de uma empresa como a Whirlpool e certamente do Flamengo aqui também, que a gente vai começar também a bater esse papo com o Gabriel. Então, eu tô bastante satisfeito, agradeço aí, foi muito legal, acho que os insights foram excelentes. Então, vamos passar a palavra aí para o Gabriel, que também está todo mundo querendo saber do Flamengo. Vamos lá. Boa tarde, Então, Gabriel, tudo bem? boa tarde, quase boa noite, como o André disse. Boa tarde, Clarissa, André, Vitor, Érica, para todo mundo que está assistindo aí. Vamos lá, vamos falar um Conta um pouquinho. pouquinho para a gente, a mesma pergunta que eu fiz para eles, conta para a gente entender, assim, de cara, como é a estrutura do jurídico do Flamengo, né? Também é genericista ou se ele tem um grupo especialista aí dedicado só à propriedade intelectual. Tá, vamos lá. O nosso jurídico a gente divide em 3 gerências, tá? Uma gerência é totalmente dedicada a futebol, né? Como não podia deixar de ser, então a gente tem a gerência totalmente dedicada. E as outras duas é a minha gerência de contencioso e uma gerência de contratos, que até o gerente o Daniel está aí acompanhando a gente, já vi que ele está acompanhando a gente. E a gente tem essas duas gerências.
né? E essas duas gerências a gente acaba tendo uma troca muito grande, porque é um departamento pequeno, o Flamengo hoje tem um departamento jurídico interno, é pequeno, e que a gente consegue. Estão falando que está um pouco baixo, deixa eu ver se eu consigo melhorar o volume do microfone, mas acho que não. Aqui Mas eu eu vou tentar. aumentei e eu estou escutando bem. Tá. A gente acaba trabalhando muito em conjunto, né? Tanto o contencioso quanto a parte de contratos, tendo uma sinergia muito grande e dentre, vamos dizer assim, grande parte das nossas demandas envolvem, né, a marca Flamengo, seja para defender a marca, seja para vender a nossa marca, né? O Flamengo hoje, talvez um dos maiores produtos, tirando o futebol do Flamengo, é a venda da marca, né? A venda da marca a marca do Flamengo, ela vem aliada a uma paixão, né? Eu até brinco que teve uma campanha publicitária um pouco tempo atrás de duas marcas de refrigerante que falavam que era a do pode ser, né? Ah, não tem essa, pode ser a outra, né? Ninguém vai fazer isso com o Flamengo. Ah, não tem o Flamengo, pode ser o Vasco, né? Tem a canequinha, não tem a canequinha do Flamengo, você aceita que é do Vasco, a gente não vai conseguir isso nunca. Então, a gente acaba tendo realmente uma demanda que envolva a marca, que envolve a marca do Flamengo, que é muito grande. E aí a gente vive aí o nosso dia a dia, como também o Vitor e a Erika falaram, né? A gente tem um tratamento com o pessoal do marketing quase que diário, né? Várias vezes ao dia, a gente lidar a parte de licenciamento, toda a parte de comunicação, para a gente poder fazer esse trabalho. E contando com auxílio, a gente tem muito auxílio dos escritórios, né, especializados, que fazem a parte, né, a nossa parte administrativa, fazem a nossa parte de combate mesmo, de defesa da marca. Então, a gente acaba tendo aí uma rede mais ampla, com auxílio também, bastante auxílio do escritório externo. E acho que posso até estar enganada, mas diferente das marcas Brastemp e Consul, que a maioria, né, a maioria das infrações são relacionadas, de repente, a eletrodomésticos, a questão de assistência técnica, venda de produtos mais relacionados ao business de vocês, né, a atividade de vocês, o Flamengo já expande esse leque de infrações e a marca de alto renome veio realmente como um diferencial por ser protegida em todas as classes de produtos e serviços. Assim, a marca do Flamengo, a gente tem um problema que é um problema super compreensível, que todo torcedor do Flamengo entende com razão que a marca é dele também, tá? A torcida entende. Então, assim, por exemplo, um uso que a gente não pode, nunca vai poder combater, que é um uso saudável, por exemplo, da marca do Flamengo, é tatuagem, né? Eu não sei, pode ser que tenha alguém que tenha uma tatuagem com o Brastemp, mas tatuagem da marca do Flamengo muita gente tem. E então essa marca a pessoa estampa no corpo, a pessoa quer usar, o menino no colégio desenha o escudo do Flamengo, a marca do Flamengo no caderno dele. Então é uma marca que ela é usada com paixão pelas pessoas, né? E, e ao mesmo tempo ela vende paixão, né? Paixão vende muito. Então, acaba tendo também que as pessoas tentam utilizar isso, ou se acham no direito, muitas vezes, de utilizar, né, para fazer, para ter esse vínculo. E a Até gente na qualidade de torcedor, né? está na qualidade de torcedor. E, assim, e o Flamengo, de um tempo para cá, começou a entender, e aí isso vem muito em linha, né, com a obtenção da marca de alto renome, a entender e valorizar a marca, né? E entender que não existe limite de concessão de marca. Você não pode aceitar que a pessoa faça, a lojinha da esquina faz canequinhas com a marca, com o escudo do Flamengo, com a marca do Flamengo, o outro faz lapiseira, o outro faz uma canetinha, o outro faz as bandeirinhas, e isso, mesmo que em pequena escala, a partir do momento que você é permissivo com esse uso, né, você está desvalorizando a sua marca. E foge E do seu controle em determinado momento. e vai fugir do seu controle. Então, quando você traz para esse combate, ou chama para licenciar, né, esse uso,
ainda que em pequena escala, ainda que um uso pequeno, obviamente você vai ter níveis de cobrança de royalties, de comerciais muito diferentes, mas quando você começa a combater também esse uso e falar, olha, eu entendo que você queira fazer um caderno, que você queira fazer um lápis do Flamengo, mas não pode fazer assim. Você tem que procurar a gente, você vai ter que vir aqui, vamos botar isso no papel, vamos, né, tratar aqui da regra do jogo. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa não só a valorizar a nossa marca, né, como a gente passa também para o nosso torcedor, a gente passa para o público externo uma imagem de que, olha, o Flamengo, a marca do Flamengo vale alguma coisa. A marca do Flamengo tem um valor, a marca do Flamengo tem um custo para quem quer usar. Né? Então, assim, até pegando o gancho da Érica, a gente tem também tem um projeto FIFI, só que o nosso projeto FIFI tem quase 50 milhões de pessoas, porque a gente recebe via ouvidoria, a gente recebe em WhatsApp pessoal, por e-mail, por telefone, diversas ligações de mensagens de pessoas falando, olha, estão usando a sua marca aqui, estão usando, tem um uso aqui indevido, montaram um site que tá com a identidade visual do Flamengo que não pode. Então, a gente tem, né, acaba tendo uma rede de denúncias muito grande. Né? E vai fazendo. Obviamente, o pessoal do marketing também está ali no dia a dia acompanhando, buscando, procurando, e a gente vai combatendo a passo E de... essas denúncias que vocês recebem, vocês verificam cada uma delas dentro do clube ou vocês já procuram assistência externa? Ou a primeira verificação para ver se ela procede, se não procede, é feita por vocês? Ou vocês terceirizam até para o marketing, ou vocês têm, de repente, um setor de investigação interno? Como que acontece isso? Larissa, muito assim, aquilo que está ao alcance do jurídico, a gente faz, obviamente, né, essa verificação. Então, a gente recebe muita denúncia, sites, principalmente hoje em dia, muitos sites de bet usando, né, os sites de aposta usam bastante as marcas e imagens do clube, então a gente faz uma notificação prévia, a gente traz para o jurídico interno essa primeira, assim, essa primeira atuação. Existe uma parte mais técnica, derrubada de site, a parte, né, que demanda ali uma atuação mais técnica, a gente encaminha ao escritório e conta muito também com o marketing. Assim, a gente acaba, até por ter essa proximidade, por ter esse alinhamento com o marketing, a gente já, quando recebe, já pede para eles já mandam também o que eles tiverem de material, então a gente acaba tendo essa troca, mas a gente tenta primeiro fazer um filtro, né, interno, e aí, a partir do momento que definiu o que a gente vai fazer, a gente vai direcionando para o escritório ou dando o segmento internamente mesmo. E vocês têm esse... Ai, desculpa. Não, pode falar. Não, vocês, na prática de vocês, a maioria das infrações elas já são resolvidas extrajudicialmente com notificação, tanto quanto acontece com a Whirlpool? Ou vocês têm uma resistência maior? Até porque, como vocês têm o lado aí da paixão, da emoção, não sei como é a abordagem de vocês. Se vocês são agressivos, mesmo sabendo que do outro lado está um torcedor que está comprando a camisa, que está na fila do estádio querendo assistir um jogo. Como que acontece isso? Porque tem esse lado, né? Que vocês, apesar de vocês receberem muitas denúncias, muitas informações de torcedor, é o próprio torcedor que muitas vezes está querendo ali demonstrar todo o afeto dele pelo clube, de uma certa forma homenageando. Só que não tem a consciência, muitos têm, outros não têm a consciência de que aquilo ali é uma prática irregular. Eu diria que muita coisa, a grande maioria, a gente consegue resolver. Tá? Até porque o perfil das pessoas, né, que fazem esse uso são, às vezes, pessoas que realmente não têm esse conhecimento e aí, quando recebem uma notificação extrajudicial, já assustam. Então, a gente acaba resolvendo muita coisa, né, na notificação. Tá? Até tem um caso recente, né, foi logo depois da pandemia, um pouquinho depois da pandemia, de uma barraquinha de sanduíche que fez uma vinculação com a marca do Flamengo. O Flamengo notificou. Isso saiu bastante na imprensa, dizendo que muita gente querendo criticar, dizendo que o Flamengo estava querendo cobrar
dinheiro em cima da barraquinha de sanduíche e tudo mais, quando na verdade não é. O Flamengo não estava interessado em ganhar aquele royalty ali. O Flamengo estava interessado em dizer, olha, para você usar minha marca, você precisa estar regularizado. Eu tenho contratos com outras empresas para licenciar nesse ramo. Então, a partir do momento que eu tenho um contrato com uma empresa de um determinado segmento e aquela empresa me paga para usar a marca naquele segmento, e eu, no mesmo segmento, aceito um uso indevido da marca, aquela empresa, Gratuito? a tendência é que ela chegue para mim e fale, olha, para que eu vou licenciar, né? E as outras empresas também, para que eu vou licenciar minha marca, a sua marca, pegar uma licença da sua marca, se eu posso usar aqui e você não vai fazer nada? Então, a gente acaba tendo isso, assim, vai muito na linha do que o Vitor falou. O combate que eu faço, às vezes, na pequena infração, ele vai valorizar a minha marca naquele contrato grande que eu estou fazendo, porque a pessoa vai olhar e falar assim, não, isso aqui que eu estou pagando é uma marca que ela é defendida, é uma marca que se impõe, é uma marca que eu sei que para usar isso aqui eu preciso pagar. Então, eu estou valorizando a minha marca, eu estou combatendo aqui, mas eu estou ganhando lá na frente, né? E a gente consegue, basicamente, assim, a gente consegue resolver bastante coisa vamos dizer assim, na notificação antes do judicial. Agora, a gente sabe que também tem uso de marca que é feito de forma, né, maliciosa. A gente sabe que as pessoas acabam usando, e aí, nesses casos, a gente já endurece. Então, a gente acaba fazendo uma análise caso a caso, sabe? De olhar e falar assim, olha, esse uso é um uso de má fé, é um uso, né, por alguém que sabe o que está fazendo, sabe, né, a extensão. E aí, essa pessoa que sabe o que está fazendo, que sabe, E né, quer que está realmente tirar querendo, vantagem, que quer né? Ter tirar uma... vantagem, a gente já começa num patamar um pouco acima né, olha, de endurecer e falar, não, espera aí, com você eu vou começar aqui, vou ser um pouco mais duro. Eu queria reforçar esse ponto que eu acho bem importante, tanto para o Flamengo quanto para o Grupo, que é essa conexão do alto renome com a estrutura de licenciamento. Porque, obviamente, no caso do Flamengo, a gente vê uma multidão de produtos, né? Até o Gabriel pode falar melhor, né? E qual a abrangência desse programa de licenciamento, mas a gente sabe que a marca, né, obviamente, tem um alcance gigantesco, que a gente sabe que Brastemp, Consul também fazem parcerias com outras marcas e fazem colaborações, então eu acho que eu queria ouvir um pouco mais aí desse ponto, Gabriel, do impacto, acho que da proteção em geral e principalmente também do alto renome nessa estrutura de licenciamento, porque vamos falar de uma estrutura sem o alto renome, né? Que, como a gente sabe, confere proteção aí em todas as classes para todos os produtos e serviços. Por mais que fosse até óbvio, né? Aí meu ponto lá no início, né? Nem precisaria de um selo, né? Para nenhuma dessas marcas. Talvez houvesse ali uma resistência. Não, mas você não tem, né? Vamos dizer aqui hipoteticamente, né, registro exatamente aqui para a classe de, vamos dizer, uma classe, né? Que talvez seja um pouco mais fora, né, das atividades mais tradicionais aqui para serviços, sei lá, de engenharia, vamos dizer assim, né? Uma empresa vai lá e começa a usar ali, lá, engenheiros, o que quer que seja. Por mais que fosse óbvio, eu acho que isso geraria poderia gerar uma certa dificuldade em relação ao exercício desses direitos. Então, eu queria explorar isso, que você, né, se você puder falar um Claro. pouco mais aí dessa estrutura de licenciamento e do impacto que o alto renome traz, e com alguns casos, né, que se você puder dividir aqui com a gente, enfim, de situações inusitadas aí de empresas com ramos. Acho que tem esse primeiro lado da proteção do mercado que já é licenciado, né? Então, como você falou, né? Então, a gente tem uma empresa de lanches que licencia a marca Flamengo. A empresa, obviamente, não pode permitir, mas acho que hoje em dia, e aí o Flamengo fez esse desenvolvimento do branding, né? Então, certamente o número de indústrias e de produtos licenciados há 10 ou 15 anos atrás era muito menor. Então, acho que hoje o alto renome se torna ainda mais importante. Eu queria só ouvir um pouco mais de você sobre esse ponto aí da conexão do licenciamento e da proteção e também do alto renome, principalmente. Tá, vamos. Assim, de extensão de licenciamento, a gente hoje no Flamengo licencia coisas mais variadas. Assim. A gente tem licenciamento de pesca submarina, já teve de equipe de skate, tudo isso, obviamente, ligado, né, a esporte, mas a gente tem também outros licenciamentos. Já licenciamos snacks, salgadinhos,
já licenciamos canecas, já licenciamos produtos variados para casa. Então, assim, tudo hoje, o Flamengo ele acaba sendo uma marca que é muito ligada, ela é muito ligada à pessoa, né? A pessoa que quer, né? Tem gente que se puder teria tudo na casa, seria do Flamengo. Então, a marca do Flamengo, né? Ela cabe em quase tudo, né? Ela tem muita e isso, o fato da gente ter o autorrenome dá para a gente essa amplitude, dá para a gente essa permissão e essa facilidade, né, de fazer esses contratos. E, por outro lado, permite também ao Flamengo escolher aquilo que ele não quer licenciar, né? Eu posso não querer licenciar determinada atividade, determinado produto. A gente já teve, por exemplo, o caso de uso indevido da nossa marca com vinculação a uma casa de aposta. Então, um site de aposta eletrônica colocou lá o nome, usando a marca, a identidade visual toda do Flamengo, se identificava com uma casa de aposta da torcida rubro-negra. E a gente foi lá combater e falou, não, peraí, eu não tenho interesse em licenciar uma casa de aposta, né? Eu entendo o setor, eu tenho patrocínio desse setor, mas eu, Flamengo, não quero ser casa de aposta, não quero ter essa vinculação. Então, eu já tenho ali como piloto renome, como obstar o uso naquele segmento. Hoje o Flamengo, por exemplo, não tem licenciamento na área de... Tirando esses deliveries de lanche, o Flamengo não tem licenciamento em área de bares, né? Não tem licenciamento na parte de bebida alcoólica. Então, são coisas que o Flamengo, olha, não, isso aqui eu não quero, isso aqui não combina comigo. Tá? Então, a gente acaba tendo essa facilidade, né, de poder escolher, de falar, olha, isso aqui eu tenho, isso aqui eu vou proteger, isso aqui eu vou barrar e não vou... Então, com isso, a gente trabalha a nossa marca melhor, né? O Flamengo acaba podendo, não é só um instrumento para defender a marca, é um instrumento para você trabalhar, de falar assim, olha, qual é a identidade que eu quero para a minha marca? Como é que eu quero que as pessoas vejam aquela minha marca, né? Ah, o Flamengo é uma coisa que serve para tudo. Não, o Flamengo está só ligado ao esporte, o Flamengo está só ligado... Então, você acaba podendo escolher a direção que a tua marca vai ter para a imagem pública. Eu acho que isso é muito importante. Respondida a sua pergunta aí, André? Então, respondida, respondida. E eu acho que o outro ponto aí que a gente pode falar é como também a gente sabe que existem em relação ao Flamengo, né? Marcas, obviamente a marca Flamengo, que é óbvio, mas existe um arcabouço aí de marcas que são auxiliares, né? O próprio mascote, algumas, né? O próprio manto sagrado. Então, eu queria entender aí do Gabriel como é que o alto renome e essa política, né, e essa prática ativa de vocês no combate aí às infrações, como é que ela protege também essas marcas auxiliares, vamos dizer assim, né, esses sinais que não são necessariamente a própria marca, mas que acabam também entrando. Dificilmente a gente vai ter vamos dizer aqui, do urubu ou do manto sagrado. Geralmente as infrações vão acontecer ali em paralelo. Então, eu queria entender como é que também a proteção, ainda que a marca ali na prática, né, de alto renome seja Flamengo, como é que ela protege também todo esse ecossistema aí de proteção do clube? Porque são marcas auxiliares, né? São marcas secundárias que têm ligação direta com o alto renome, né? Basta você escutar a expressão, você não sabe nem de onde, você está num quarto escuro, você escuta aquela expressão, já vem Flamengo à sua mente, né? Então conta pra gente, Gabriel. A gente faz muito, né? A gente, principalmente no NPI, a gente faz muita oposição a registros de marca que usam manto alguma coisa, manto sagrado a gente já teve, né? A questão do urubu, né? Da Ninho do identidade Urubu também? visual. O ninho do urubu não está, mas a gente protege muito o urubu, né? O urubu é uma marca nossa e geralmente essas marcas vêm muito associadas, né? Não usam o urubu, não é um urubu qualquer, é um urubu vermelho e preto, é um urubu parecido com aquela identidade visual que o Flamengo construiu. Então,
muito embora essas marcas auxiliares não estejam, né, no alto renome, mas a gente, sempre que quando a gente vai fazer uma oposição, ou quando eventualmente a gente, né, no judiciário vai ao judiciário para defender, o fato da marca principal do Flamengo ser uma marca de alto renome, ele tem um impacto, né? A gente sabe que o juiz, quando a gente fala disso, ele vê de uma outra forma, ele sente de uma outra forma, né? Então, a gente acaba trazendo para ele, porque não é só a questão, vamos dizer assim, né, do direito positivo, de defender, de que aquela marca tem aquela proteção. Quando você fala para um juiz, você fala no NPI olha, eu sou o Flamengo, eu sou titular de uma marca de alto renome, ele entende que o uso daquela marca auxiliar ele tem peso. Ele entende que aquele uso ali ele tem um conteúdo econômico agregado alto e que aquilo ali está sendo usado de forma indevida. Então, a marca de alto renome dá para a gente muito isso, essa força de mostrar para o judiciário e falar, olha, tudo bem, ele não usou minha marca de alto renome, mas ele usou essa outra. Ele está aqui, né, buscando esse benefício que eu construí com a minha marca. Então, acho que isso é muito importante. E outro ponto muito importante, André, até a gente tenta muito, isso é um ponto que a gente acaba ganhando muito pelo alto renome, são nas negociações de contrato, às vezes a gente faz collabs, a gente faz algumas parcerias, algumas coisas que a gente vai desenvolver algo em cima da nossa marca, e aí a gente parte de um background IP muito grande, né? Então a gente fala, olha, qualquer marca desenvolvida a partir daqui, né, esse foreground IP é meu. Isso aqui eu que vou registrar. O Flamengo vai registrar isso e vai te dar uma licença. Então a gente tem muitos contratos que a gente acaba ganhando força negocial de falar, olha, beleza, vamos desenvolver junto uma nova marca, vamos desenvolver junto alguma coisa, mas quem vai registrar essa nova marca vai ser o Flamengo, porque ela parte de uma marca de alto renome, ela parte de uma marca muito valorizada. Então, Isso isso dá muita acaba dando para a segurança gente para vocês, né? Numa mesa de negociação. Pois é, isso dá um peso muito grande. Eu acho que assim, a gente tem a vontade de continuar conversando aqui, né? Tem muitas outras perguntas aí para a gente fazer. Eu não sei se a gente já tá muito estourado aí. Eu teria mais uma só, não sei se você. Tem. Não, pode fazer. Só para fazer aí o paralelo entre o que a gente conversou um pouquinho com a Érica e com o Vitor, a gente tem uma estrutura do Flamengo que a gente sabe que é cada vez mais profissional, né? Teve todo um esforço ali, né, que nós que somos flamenguistas, ficamos muito satisfeitos com obviamente, com essa estruturação, que no início foi um pouquinho dolorida no ponto de vista esportivo, mas que se provou um grande sucesso. Então, mas ainda assim é uma organização diferente do ponto de vista, né, em comparação com a Whirlpool, que é uma empresa, enfim, até por uma questão societária e de composição, ela é diferente. Então, eu queria só entender rapidinho aí do Gabriel, porque acho que tanto a Érica quanto o Vitor explicaram muito essa necessidade de parceria, né, do jurídico aqui com o negócio, dessa atuação como um parceiro para que até o negócio entenda a relevância das ações que precisam ser tomadas. Então, eu queria entender só rapidinho em relação ao Flamengo, como é que funciona, né? Como é que é essa ligação com, enfim, com o board, como é que é exatamente a estrutura e como é que vocês fazem essa explicação e enfim, essa conexão com a área de negócio do Flamengo para que a área, obviamente, entenda e endosse aí as medidas tomadas. A gente acaba muito aqui, André, essa parte fica muito a cargo do marketing, tá? O Flamengo ele tem uma diferença que o Flamengo, ele basicamente ele vende a marca dele, né? A gente, por exemplo, já recebeu pedidos aqui, né, vamos fazer uma parceria, eu deixo o Flamengo, eu faço a parceria, estampo a marca do Flamengo e vocês não precisam me pagar nada. A gente fala assim, cara, peraí, não é assim. Na verdade, para você estampar a marca do Flamengo, é você que precisa me pagar alguma coisa, você que está tendo o meu ativo. Então, a gente acaba que a nossa marca é o nosso produto, né? Então, a gente tem uma venda muito grande e a gente acaba valorizando muito esse uso da marca, essa valorização da nossa marca, ele é acompanhada muito, por exemplo, quando a gente anuncia que a nossa camisa, né, de jogo já está aí valendo em patrocínio mais de 200 milhões de reais no ano.
Então, essa forma, ela se reverte muito para a gente nessas parcerias, nesses patrocínios, né? Em aumento de torcida, aí a gente tem audiência de televisão, em jogos, público no estádio. Então, a gente acaba tendo, né, uma valorização que ela é mais mostrada, né, de forma pulverizada. Assim, a gente não consegue dentro do jurídico, isso é um desafio ainda, né? De conseguir demonstrar, né? Que aquele pedido de registro, que o fato do jurídico hoje tá atuando junto com o marketing para fazer o registro da marca do Flamengo de forma internacional, pulverizada em todo o mundo, que o registro de diversas marcas, que tudo isso ele acaba tendo um resultado muito espelhado no nosso departamento de marketing, né? E aí isso aqui na estrutura do Flamengo ainda é um desafio para demonstrar isso, né? Como é que esse impacto dentro do orçamento do jurídico, mas acaba sendo um reflexo. Muito interessante isso, Gabriel. E assim, para finalizar, algum caso que você acha que vale a pena, assim, curioso, que você acha que vale a pena dividir? Alguma utilização inusitada da marca? Alguma coisa que vem à sua cabeça? Que vocês conseguiram resolver? Pois é, os casos que a gente teve são esses, assim, caso de restaurante, né, que se customizou todo com a marca do Flamengo, a gente teve que intervir. A gente tem a barraquinha de cachorro-quente, que foi um caso bastante emblemático. A gente tem casos por exemplo, teve um caso de domínio de internet, né? A pessoa criou um domínio de internet, fla.com, colocou lá meia dúzia de notícias de futebol e quando a gente foi questionar, ele disse que não tinha nada a ver com o Flamengo, né? O site todo vermelho e preto com notícia de futebol. Então, assim, a gente acaba tendo esses usos, e usos variados. Assim, a gente vê, mas muito uso, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade em separar, muitas vezes, o que é pirataria do que é um uso desavisado, Isso. né? Então, a pessoa, às vezes, tem uma lojinha de camiseta e ela imprime lá a marca do Flamengo na camiseta para vender, com a foto da pessoa e tudo mais, é uma coisa. A outra que faz a camisa, quase que uma réplica da nossa camisa, já é outra. Então, a gente acaba tendo muito caso de uso indevido e esse é um combate que a gente tem. Para esse combate diário, a gente tem um escritório que faz, que vai conferindo, porque é um trabalho realmente muito amplo. Muito legal. Olha, André, última colocação, alguma coisa? Ou a gente pode ir encerrando o painel? Olha, eu tenho muito a agradecer a participação de vocês, Vitor, Érica, Gabriel, porque realmente esse foi o objetivo, né? E a gente conseguiu, a gente alcançou ele, que é mostrar para os associados, aqueles que já participaram aí de um árduo processo de alto renome, né? Algumas vezes objeto de indeferimento, de novas exigências, e outros que ainda não tiveram, né, essa experiência, mas para que ele entendesse, né, o peso de um reconhecimento de alto renome, o que isso representa nas estratégias da empresa, né, no próprio combate ao uso indevido, o que isso muda em relação à própria abordagem de vocês, né, e o que isso também gera de impacto no próprio infrator, porque o infrator, diante de uma marca de alto renome, que acaba sendo realmente uma marca muito conhecida, uma marca que tem essa abrangência de norte a sul do nosso país, ela gera um receio maior, né, de enfrentar uma ação judicial ou até mesmo uma ação criminal, porque ela sabe o peso da empresa de vocês. Então, olha, tem muito, achei que vocês enriqueceram muito o nosso painel. Muito obrigada mesmo por toda a informação que vocês trouxeram. Obrigada a vocês pelo convite, Clarissa. Muito obrigada. Prazer, gente. Um prazer ter vocês aqui no painel e eu acho que, pelos comentários aí, a opinião é unânime. André, alguma coisa aí para colocar ou a gente pode Não, encerrar? só agradecer também, acho que foi muito instrutivo. Acho que a gente sabe que
os jurídicos, eles têm muitos desafios, esses desafios são cada vez maiores e demandam uma atuação do advogado muito além daquela tradicional, né? Só daquele, enfim, o jurisconsulto, aquele que, enfim, que sabe, óbvio que é importante a gente ter uma boa formação e enfim, uma formação jurídica completa e sempre em evolução, mas a gente sabe que hoje os jurídicos, os departamentos, eles precisam atuar muito mais como executivos e muito mais como parceiros do negócio, como foi muito bem falado aqui por todo mundo. Então, só tenho realmente a agradecer aos palestrantes, ao nosso, enfim, pessoal que está aqui assistindo até agora, 6h49, eu já esqueci que dia é hoje, numa quarta-feira, realmente não é tão Dia dos simples. Namorados. Dia dos Namorados, exatamente. Então, fico muito feliz aí com a participação de todos, só tenho a agradecer. Muito Obrigado a obrigada. todos, pessoal. Foi um prazer. Que bom, gente. Obrigado. Então, encerramos Obrigada. o nosso painel. Até a próxima. Até a próxima. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.